Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de direito administrativo, direito constitucional, informática, LDB, didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente, uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço! Você sabia que mais da metade dos professores ainda não tem estabilidade no Brasil? E se eu te dissesse que em poucos meses você pode estar comemorando a sua aprovação e garantindo a sua vaga efetiva? Se você já tentou estudar sozinho, mas se sentiu perdido, sem saber por onde começar, então presta atenção, porque essa pode ser a virada de chave da sua vida. Ser professor é um sonho, mas sem estabilidade vira um pesadelo. Cada edital que sai, a concorrência cresce, a pressão aumenta e a sensação de estar sempre a um passo atrás te consome. Afinal, como se preparar do jeito certo? Como estudar sem perder tempo com conteúdos que nem caem na prova? E é aí que muitos desistem. Mas agora, você não precisa passar por isso sozinho. A assinatura Tiradentes Educação foi criada para ser a solução completa para a sua aprovação. Cursos completos para concursos municipais e estaduais, questões resolvidas por disciplina e por banca, simulados que recriam o ambiente real da prova, mentorias semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, suporte antes, durante e depois da prova. Com a assinatura Tiradentes Educação, você não estuda no escuro. Você segue o método testado e aprovado por centenas de alunos que já garantiram a sua vaga. Olá, eu sou a Natália Prachedes, fiz o concurso para Caucaia professor e passei em primeiro lugar para educação infantil. Quando eu comecei a estudar, eu estava bem desatualizada. O Tiradentes Online foi fundamental para a minha aprovação. Fazia mais de 7 anos que eu estava distante, desse ritmo de estudo, e quando eu voltei a estudar, parecia que eu estava começando tudo de novo. E aí, meu único contato realmente foi com o Tiradentes Online.
E agora chegou a sua vez. Mas essa oferta se expira em breve, hein? Então clica no botão abaixo e garante a sua preparação completa para os concursos de 2025. Daqui a alguns meses você pode estar comemorando a sua aprovação ou se arrependendo de não ter começado hoje. E aí, o que você escolhe? Pessoal, vamos lá para mais uma aula de um tópico do edital para seleção de professor da Prefeitura de Fortaleza. Essa aula é sobre ortografia oficial. Lembrando que aqui a gente vai abordar alguns conceitos básicos, como encontros consonantais, dígrafos, tá? Então, essa ortografia oficial, essa aula especificamente, a gente vai abordar essa parte de fonologia, né, da gramática. E aí, lembrando, o conceito de fonologia. Fono diz respeito a som e logia estudo, ou seja, é a parte da gramática em que a gente vai estudar o estudo dos sons, né, a origem dos sons. E aí, basicamente, a gramática normativa da língua portuguesa, qualquer modelo de gramática que vocês vão ter em casa, dessas mais tradicionais, que utilizam, inclusive, para estudos dos concursos, ela basicamente se inicia com fonologia. Então, a gramática, ela se inicia com a parte de fonologia, ela vai terminar com semântica, ou seja, ela inicia com o estudo dos sons e vai terminar com o estudo dos sentidos, das palavras. Então, é a parte da gramática, basicamente, que estuda os sons da língua, sua capacidade de combinação e sua capacidade de distinção. Ou seja, nós, como falantes da língua portuguesa, leitores de língua portuguesa, quando a gente está lá nos anos iniciais de estudo, às vezes a gente tem uma confusão em compreender, em diferenciar os sons a partir de seus grafemas, que é o que a gente chama comumente de letras, né, do alfabeto. E isso se dá, por quê? Porque há muitas vezes alguns grafemas, letras, que têm sons, né, parecidos ou mesmo iguais. E isso faz com que há uma interferência no nosso modo, às vezes, de escrever, muitas vezes tendo dúvidas a respeito da ortografia de algumas palavras. E aí, esse conceito, essa área, né, que é a fonologia, ela se ocupa justamente da função dos sons dentro da língua, os quais permitem aos falantes formar palavras e distinguir significados, né? Ou seja, quando há uma mudança de uma letra para outra, vai mudar consequentemente a palavra e consequentemente irá mudar também a palavra e obviamente o sentido, né? Porque troca-se a letra e troca-se o som. Então, a gente observa que essa parte de estudo da fonologia, ela é essencial para o que a gente chama de ortografia na língua portuguesa, que é o estudo da grafia das palavras. E aí, no adiante, a gente observa que o conceito principal da área da fonologia é o conceito de fonema, né? Os fonemas nada mais são do que a combinação de diferentes fonemas, sons, que permite a formação de novas palavras com diferentes sentidos. E a gente observa aqui, nesses exemplos, a sequência de grafemas cal, mal, sal e tal. E a gente observa também que há uma mudança do grafema C para o grafema M, para o grafema S e para o grafema T na última palavra. E aí, por conta dessa alteração do grafema, da letra, há consequentemente uma alteração do som, cal, mal, sal e tal, e obviamente o sentido, porque se transforma em outra palavra. Então, a grafia da língua portuguesa, ela é feita por meio de combinações de grafemas, que é o que a gente chama aqui de letra, né, no sentido mais comum, e essa representação, né, da mudança da letra, consequentemente muda o som, né, que é o símbolo visual, né, do fonema, do som, é o que a gente chama de letra, tá certo? Indo adiante, o fonema, nem sempre um fonema corresponde exatamente à letra a qual ele está sendo por qual ele está sendo representado, né? Pois existem dígrafos, né? E letras que não têm som próprio. E aí, lembrando que há dois conceitos primordiais quando nós estamos estudando fonologia, que é o estudo dos sons, que o primeiro deles, inclusive, são conceitos que a gente aprende lá no fundamental. Dígrafos, que são duas letras que, apesar de serem dois grafemas, os dois juntos só emitem um som, né? Então, são duas letras juntas emitindo apenas um som. Há também letras, né, no alfabeto da língua portuguesa
que não emitem som. E a gente tem um exemplo claro aqui da consoante H, né, que ela não emite som. E aí, se a gente observa esse exemplo que eu coloquei aqui, há a presença na palavra machado de um dígrafo. Duas letras, o C e o H, que juntas emitem apenas um som, né, o que a gente chama conceitualmente de dígrafo. Aqui há mais letras do que sons na palavra machado, pois o C e o H, ele tem apenas a transmissão fonológica, né, do som de um fonema, que é o X, né, apesar de haver duas letras. Então, esse é o conceito de dígrafo. Há a presença de duas letras, mas é representada apenas por um som, que aí, lembrando, quando a gente está fazendo uma prova, Priscila, o que são essas barras que aparecem oblíquas entre as letras? Quando aparece uma letra entre duas barras oblíquas, ela, na verdade, não é uma letra, é um fonema, porque as barras oblíquas, né, que são aqui na frente e logo após e a letra no meio, significa que aqui não é um X letra do alfabeto, mas o fonema, o som, né, que é o que ele transmite fonologicamente, tá certo? E aí, passando adiante, o fonema, né? O mesmo ocorre com a palavra guia, né? O GU, a gente observa aqui que há um dígrafo. Há duas letras, né? Dois grafemas, a consoante G e a vogal U, mas que formam um único som quando eu pronuncio guia. Portanto, essa diferença, né, entre o número de fonemas e letras é resultado de uma existência de dígrafos, isto é, duas letras representando apenas um som. E aí, para a banca do IMPA, o IMPA gosta muito desse modelo de questão, é uma prova bem tradicional, tá mudando ao longo dos anos, né, o IMPA, em relação à formulação de questões, mas ainda é uma banca muito tradicionalista. Tradicionalista em que sentido? Ela aborda muito a gramática normativa. Apesar de hoje virem muitas questões de interpretação, muitas questões que tratam de assuntos como gêneros textuais, tipos textuais, semântica, mas ainda é cobrado muito essas questões que, cá para nós, é bem ultrapassada. Pergunta, dá um modelo um exemplo de palavra e pergunta, né, para o candidato quantas letras e quantos fonemas tem naquela palavra. Gente, pelo amor de Deus, dentro de que cargo você vai precisar saber a diferença de quantidade de letra e fonema, né? Mas enfim, vamos lá. E a gente observa aqui, nos exemplos que eu coloquei, ó, alho, a gente observa que há quantas letras aqui, que são o que a gente chama também de grafemas. O A, o L, o H e o O. Há 4 letras. Porém, o L e o H é o que a gente chama de dígrafo. São duas letras representando apenas um som. Então, se vem uma palavra dessas dentro de um modelo de questão, né, exemplo do IMPA, como eu acabei de dizer, perguntando se o número de letras corresponde ao mesmo número de fonemas nessa palavra, você vai dizer que não. Por quê? Porque aqui há 4 letras, porém há apenas 3 sons, 3 fonemas. Por quê? Porque o L e o H são duas letras, mas representando apenas um som, porque é o conceito justamente que a gente viu no slide anterior de dígrafo. E assim vai para os outros exemplos. Chuva, que há o dígrafo CH, ninho, que há o dígrafo NH, carro, que há o dígrafo RR, assistir, que há o dígrafo SS, nascer, que há o dígrafo SC, cresça, que há o dígrafo SC cedilha, onda, Priscila aqui tem um dígrafo? Tem. Lembrando, há os dígrafos que a gente chama de dígrafos consonotais, dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. E o que são os dígrafos consonotais? São os que são formados por consoantes. NH, CH, LH, SS, SC cedilha, SC, como a gente está vendo aqui nesses exemplos desse slide. Porém, há dígrafos vocálicos, que são aqueles em que vai haver a presença de uma vogal. E os dígrafos vocálicos são dígrafos que eles costumam vir com a presença de duas consoantes bem comuns, que são as duas consoantes nasais da língua portuguesa, que é o M e o N. E aí a gente só faz identificar assim, de maneira bem simples.
Quais são os dígrafos vocálicos na língua portuguesa? Eu vou pegar todas as 5 vogais, A, E, I, O e U, e eu vou colocar AN, EN, IN, ON, UN. AM, EM, IM, OM, UM. Ambos aqui, né, esse conjunto de 5 vogais com a consoante M ou N é o que a gente chama de dígrafos vocálicos, como no exemplo aqui da palavra onda, em que há o dígrafo vocálico ON, né? São 2 letras formando apenas um som. Dígrafo vocálico porque há a presença, repetindo mais uma vez, de vogal. Palavra campo, do mesmo jeito. Há aqui um dígrafo vocálico, né? A presença da vogal A com a consoante M, que também é consoante nasal. Então, indo adiante, os dígrafos, né, constituem-se de 2 letras, mais uma vez, representando apenas um som, para fixar o conceito. Isso porque a segunda letra existe apenas para ajudar numa determinada pronúncia, olha só. Curiosidade, a gramática a denomina de diacrítica, é aquela letra que ela aparece sem ter a presença do som, né? Então, é uma letra diacrítica, ok? E aí, em adiante, tem que observar, por exemplo, que a pronúncia de caro é diferente da pronúncia de carro, né? O segundo R em carro é uma letra diacrítica. Nós não observamos aqui um fonema como anteriormente na palavra caro, né? Em que há o fonema que R bem nítido quando é pronunciada a palavra. Como eu acabei de demonstrar para vocês, os dígrafos eles existem em 2 grupos, os consonantais e os vocálicos, ok? E aí, repetindo mais uma vez, os dígrafos consonantais, eles aparecem, representados por esses pares aqui, GU, QU, CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS, são os grupos, né, que representam os dígrafos consonantais. Guerra, queda, chuveiro, lhama, nhoque, arrastar, assado, descendente, crescer, excitado, exudar. E os vocálicos, né, que são chamados, também podem ser classificados, chamados como nasais. Nasais porque, lembrando, como eu comentei para vocês, eles são acompanhados pelas consoantes nasais da língua portuguesa, que é o M e o N, né, representado por esses 2 grafemas. E eles são seguidos, justamente, acompanhados a 5 vogais dessas 2 consoantes, que é o M e o N, desde que na mesma sílaba, ok? Campo, né, a gente observa quando faz a separação silábica aqui, que o A e o M ficam juntos. Anta, o A e o N ficam juntos, 2 sílabas. Empresa, o E e o M é a primeira sílaba. Entrada, E e o N, primeira sílaba. Imbatível, I e M, primeira sílaba. Caíno, a gente observa aqui que o I e o N ficam também na mesma sílaba. Ombro, O e o M na mesma sílaba. Onda, na mesma sílaba, o O e o N. Umbigo, o U e o M na mesma sílaba. E, por fim, untar, também o U e o N na mesma sílaba. Então, são dígrafos vocálicos, as vogais, com as consoantes M e N, desde que na separação silábica elas se encontrem na mesma sílaba. Os dígrafos, sempre que uma palavra tiver dígrafo, o número de letras será maior que o número de fonemas, que é o exemplo que eu disse no slide anterior. O IMPA é uma banca que adora cobrar esse modelo de questão. Seja em qualquer tipo de seleção, é bem comum que apareça esse modelo de questão, perguntando a quantidade de letras e a quantidade de fonemas, se são correspondentes naquela palavra que eles estão pedindo para o candidato identificar. Na palavra champanhe, por exemplo, a gente observa que há 9 letras aqui, podem observar, porém há apenas 6 fonemas, porque há o dígrafo CH e o dígrafo NH. E além disso, há um dígrafo vocálico, né, que é o A e o M aqui na primeira sílaba, champanhe.
tá? A letra H não representa som algum e é chamada, né, pela nossa língua de letra etimológica. Por que é letra etimológica a consoante H na língua portuguesa? Pois ela se manteve só por uma questão de origem, ou seja, muitas palavras permaneceram com H inicial ou com H no meio da palavra, muitas vezes vindo, né, na representação de dígrafos consonantais devido à origem, no caso estou até sendo redundante, devido à etimologia da palavra, né? E aí, relembrando, algumas palavras, inclusive, o H, ele decaiu, né? Em português, por exemplo, da década de 50, de 40, a palavra farmácia era escrita, lembrando, não com F, mas com PH. E aí, algumas palavras, né, houve essa mudança grafema, né, dos grafemas PH por F, devido justamente à mudança da transformação da língua para o português que a gente considera hoje como português moderno, tá? Nunca se esqueça de que depois de M, isso daqui parece até piada, né? Depois de M se usa P e B, né? Quando a gente está aprendendo a escrever, quem é concurseiro aqui, isso daqui é a coisa mais básica, né? Exemplo, empréstimo, embromar, amplexo, ou seja, depois da consoante M, se usa P ou B, né? Aqui é uma regra bem basicazinha, ambar, de grafia oficial. Vamos lá para algumas questões. Primeira delas, o sistema fonológico da língua portuguesa falada no Brasil, fonológico som, apresenta alguns embaraços, sobretudo para os alunos, quando se estão estudando as regras de ortografia, né? Quando estão aprendendo a escrever. Nesse caso, a palavra desprezo pode ser considerado um exemplo desse tipo de dificuldade para o discente, ou seja, o aluno. Por quê? O item está pedindo justamente uma complementação, que é a explicação do enunciado. A. O fonema Z, né? Não vou dizer Z, porque é apenas o som, não é a letra. Em posição intervocálica. O que é intervocálica, Priscila? Entre duas vogais. Ele está entre a vogal E e a vogal O. Pode ser representado pelos grafemas, lembrando que grafema é o quê, Priscila? Letra, né? Para não se assustar. S ou S. S ou Z, desculpa. Eu poderia ficar em dúvida se a palavra desprezo é com S ou com Z. Poderia? Poderia, né? Porque eu sei que há palavras, como por exemplo, asa, que a gente observa que pode haver aqui uma confusão em saber se ela é escrita com S ou com Z. Por quê? Porque ela está entre vogais. E aí o S, quando ele está entre vogais, ele fica com o som da consoante Z. B, item B. Os fonemas são intercambiáveis quando se situam na sílaba tônica, ou seja, eles podem ser alternados quando eles estão na sílaba mais forte. Não tem essa regra, tá certo? C, a sibilante, que é representado pelo grafema Z, se ensurdece quando está entre duas vogais, não, porque o próprio exemplo aqui denunciado, desprezo, eu escuto bem o som do Z. Então, o item C está incorreto. Sibilante, gente, é justamente, né, as letras que elas tendem a não ter o seu som típico, né, quando está em uma palavra. D, o fonema S, em posição médio-silábica, tende a dessonorizar-se? Também não. O S, na verdade, é uma das consoantes que, quando ele aparece em palavras, seja ele por meio do dígrafo SS ou mesmo a consoante S sozinha, ela tem sim um som forte, né? Ela é perceptível. Então, o item correto aqui é o item A, né? O fonemas em posição entre duas vogais pode ser representado pelos grafemas, às vezes, S ou Z. Por isso a dúvida. Lembrando que o enunciado acima está pedindo para perguntar o porquê dessa dificuldade. É porque aqui, por exemplo, uma pessoa poderia ficar em dúvida se a palavra desprezo poderia ser escrita com S também. Só que a gente sabe que
na grafia, né, em relação à etimologia daqui dessa palavra, ela é escrita com Z e não com S, tá certo? Então, o item A, ele explica essa dificuldade que o aluno, aqui chamado de discente, né, tem ao escrever algumas palavras. Segunda questão. Considerando a fonologia e sua explicação, é possível indicar a ocorrência da formação de um único som denominado dígrafo. Olhem só, nos dois termos que compõem o pá. Aqui está pedindo para vocês indicarem quais são os pares que ambas as palavras têm dígrafos. Vamos lá. O item A, tenho. Tem dígrafo? Tem um dígrafo consonotal, NH. A palavra hora tem dígrafo? Não tem, tá? B, a palavra ganho tem dígrafo? Tem, dígrafo NH. A palavra objetivo tem dígrafo? Não tem. C, a palavra companhia tem dígrafo? Tem sim, NH. Mas brasileiras tem? Não tem. O item correto é o item D. Escolhidas, LH. Priscila, onde é que está o dígrafo de acompanhamos? Além de ter o NH, tem outro tipo de dígrafo também, que eu comentei com vocês, que é o dígrafo quê? Vocálico. E aí a gente observa aqui, ó, A com OM, panhamos, né? O O e o M, o dígrafo vocálico, que se encontra na mesma sílaba. Então, o item correto é o item D. O par de palavras em que tem ambas dígrafos é as palavras escolhidas e acompanhamos. Terceira, esse modelo de questão aqui eu trouxe, não é um modelo da prova ímpar, tá certo? É uma prova, né, na verdade, mais estilo Sebrasp, para você identificar a VOF, mas eu trouxe porque tem a ver com conteúdo, ok? Julgue os itens a seguir referentes às estruturas linguísticas do texto. Os vocábulos pontes e condições apresentam dígrafos vocálicos. E os vocábulos pessoas e possível apresentam dígrafos consonantais. Gente, esse item é verdadeiro ou é falso? Vamos lá. Pontes. Há um dígrafo aqui, A. ON, dígrafo vocálico, na mesma sílaba. Pontes. Condições, há dígrafo vocálico, ON. Pessoas, ao dígrafo, sim, SS, duas letras representando o mesmo som. Possível, o mesmo dígrafo, né, também consonantal. Então, é um item que eu considero como sendo verdadeiro. Passando adiante, quarta questão. Considerando a fonética da língua portuguesa, analise as assertivas abaixo. E aí pergunta, no caso, a palavra transação tem um encontro consonantal, um dígrafo e um encontro vocálico. Gente, vamos analisar a palavra transação. Lembrando, o que é encontro consonantal? Se encontro vocálico são duas vogais, e encontro consonantal são duas consoantes. Não confundir o conceito de encontro consonantal com dígrafo. O dígrafo é a presença, no caso consonantal, são duas consoantes, porém são duas consoantes que emitem apenas um fonema, um som. CH, LH, SS, XC, XC cedilha, SC, SC cedilha, todos são duas consoantes, mas são duas que emitem um fonema. Já os encontros consonantais são duas consoantes, mas as duas consoantes elas têm fonemas independentes, tá certo? Um exemplo, a palavra trabalho. O encontro consonantal TR. Trabalho, eu escuto tanto o som do T quanto o som do R. Então, ele não pode ser um dígrafo. Por quê? Porque são duas consoantes e há dois sons, tanto da consoante T quanto da consoante R. E aqui é o mesmo dígrafo que eu acabei de pronunciar nesse exemplo. Transação, dígrafo não, encontro consonantal. O T e o R, transação. Você escuta tanto o som do T quanto do R. Priscila, há aí um dígrafo? Sim, há um dígrafo. Olha o dígrafo aqui, AN, dígrafo vocálico. Na mesma sílaba. Priscila, há um encontro vocálico? Há sim, A, tio, O. Na última sílaba, transação. Os dois permanecem juntos na separação silábica, encontro vocálico, ok? Então, o item 1 é verdadeiro. Tanto agasalho quanto queixada tem 8 letras e 7 fonemas. Vamos contar. Agasalho, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Priscila, há algum dígrafo aqui? Ah, o dígrafo LH. Se tem um dígrafo, então já diminui o número de fonemas. São 8 letras e 7 fonemas. Ok, vamos para a segunda palavra. Queixada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Priscila, tem algum dígrafo? Tem. O dígrafo QU. 7 fonemas. Então, a gente observa que esse item, ele tá o quê? Correto. Terceira assertiva. Pneu e digníssimo têm encontros consonotais. Priscila, há encontros consonotais? Em pneu, a gente observa aqui na cara, o P e o N, 2 consoantes. Em digníssimo, há encontro consonotal? Também, né? A gente observa aqui o G e o N, tá certo? E além disso, ainda tem um dígrafo, né? Que é o SS, tornando também o item assertiva aqui verdadeira. Então, o item correto, o item é assertiva 1, 2 e 3 corretas. Passando adiante. Em relação às correspondências entre fonemas e grafemas, fonemas sons, grafemas letras. De acordo com o sistema de escrita alfabético, ortográfico, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. A letra L é um exemplo de consoante com correspondência biunívoca, ou seja, a pronúncia diante de uma vogal, como em lata, é diferente da pronúncia no final da sílaba, como em mel. Priscila, o que é uma letra biunívoca? É que ela aparece, né, tendo 2 sons a depender da posição dela dentro da palavra. Olhem só o fonema da mesma consoante, do mesmo grafema L. Lata, leite, diante de uma vogal. Quando ele vai para o final, ele fica com som, né, como se fosse o fonema U. Mal com L, sal com L, né, o L no final. Mel, como tem aqui no item, né, na questão. Então, esse item aqui, ele é uma letra biunívoca. Na verdade, desculpa, quando diz biunívoca, na verdade é que, vamos só ler de novo aqui para vocês compreenderem melhor. A letra L é um exemplo de consoante com correspondência biunívoca, ou seja, a pronúncia diante de uma vogal como em lata é diferente da pronúncia no final da sílaba como em mel. A gente observa aqui que, no caso, esse item aqui, ele tá, na verdade, tem aqui um gabarito como se fosse errado, gente, mas ele, no caso, tá dizendo que é diferente, e de fato é diferente mesmo. Esse item, ele tá correto, tá certo? O gabarito oficial, eu tava vendo aqui, tava errado, mas ele tá certo. É diferente a pronúncia, lata e mel. Vamos para o item 2. Na primeira etapa da alfabetização, é recomendável que se trabalhe apenas com grupos de palavras com relação de concorrência entre fonemas, ou seja, mais de uma letra para o som-fonema na mesma posição. Essa daqui está errada. Por quê? Quem trabalha com séries iniciais sabe que é interessante utilizar letras B, D, F, P, T e V, que inclusive é do próximo item, que são letras que elas não têm sons diferentes. Por exemplo, o B, em qualquer posição de qualquer palavra, sempre vai ter o som de B. Bala, bate, pobre. O B sempre vai ter som de B, independente da interposição dele entre vogais, entre consoantes. O D, do mesmo jeito. Dado, deixa, piada. O F, fada, prefeito, ficou. O P, pato, palhaço, preta. O T também sempre vai ter som de T. O V também sempre vai ter som de V. Então, na verdade, esses grupos com essas letras nas séries iniciais que são interessantes se utilizar. Por quê? Porque a criança vai estar aprendendo e é interessante que não apareçam consoantes como S, Z, que podem adquirir mais de um som, né? A letra, a depender da posição dela dentro da palavra. Então, esse item está errado. Os grafemas, que são as letras, que é isso que eu acabei de comentar.
B, D, F, P, T e V mantém correspondência bionívoca, ou seja, uma relação de um para um, um grafema correspondente a um fonema e vice-versa, favorecendo a compreensão inicial do sistema de escrita alfabético. Então, esse item aqui, ele está correto. Então, a sequência correta seria C, E, C. E é interessante, né? Essa questão, quando eu procurei, né, para poder trazer para vocês, tinham-se alguns comentários dizendo que num período, né, na seleção em que ela foi colocada na prova, tinha o gabarito, ele não estava coerente, porque realmente esse primeiro item, ele está errado. Então, a sequência correta seria C, E, C, né? E a gente observa aqui que não há essa alternativa. Então, seria o primeiro item certo, o segundo errado e o terceiro certo, ok? Então, vamos verificar aqui que não há item, né, para correspondente à questão. Vamos para a última questão, que é aquele exemplo que eu comentei bem nos slides iniciais, bem um modelo ímpar. Quanto aos aspectos fonológicos da linguagem, assinale a alternativa que analisa adequadamente a palavra Tremembé, para vocês verificarem justamente a quantidade de letras, a quantidade de fonemas, se há dígrafos ou encontros consonantais. Vamos lá. Tremembé, TR, encontro consonantal. Há um encontro consonantal. Tremembé. Há um dígrafo, EM, encontro vocálico. Vamos ver quantas letras que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Há 8 letras. Todos os itens estão dizendo que há 8 letras. Mas há 8 fonemas? Já não há 8 fonemas, porque eu vi que há um dígrafo vocálico, que é o EM. Então, há 7 fonemas. Aí eu já posso ficar em dúvida entre o item B e o item C, né? Porque diz que há 8 letras e 7 fonemas. Mas há 2 dígrafos, como diz no item C? Não, eu identifiquei apenas um dígrafo, que é o EM, né? Então, corresponde aqui ao item B. Agora, vamos ver se há um encontro consonantal. Que é o inicial, o T e o R, que foi sublinhado. Sendo assim, o item correto é o item B. Ok? Então, ficamos por aqui. Você sabia que mais da metade dos professores ainda não tem estabilidade no Brasil? E se eu te dissesse que em poucos meses você pode estar comemorando a sua aprovação e garantindo a sua vaga efetiva? Se você já tentou estudar sozinho, mas se sentiu perdido, sem saber por onde começar, então presta atenção, porque essa pode ser a virada de chave da sua vida. Ser professor é um sonho, mas sem estabilidade vira um pesadelo. Cada edital que sai, a concorrência cresce, a pressão aumenta e a sensação de estar sempre a um passo atrás te consome. Afinal, como se preparar do jeito certo? Como estudar sem perder tempo com conteúdos que nem caem na prova? E é aí que muitos desistem. Mas agora, você não precisa passar por isso sozinho. A assinatura Tiradentes Educação foi criada para ser a solução completa para a sua aprovação. Cursos completos para concursos municipais e estaduais, questões resolvidas por disciplina e por banca, simulados que recriam o ambiente real da prova, mentorias semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas, suporte antes, durante e depois da prova. Com a assinatura Tiradentes Educação, você não estuda no escuro. Você segue o método testado e aprovado por centenas de alunos que já garantiram a sua vaga. Olá, eu sou a Natália Prachedes, fiz o concurso para Caucaia professor e passei em primeiro lugar para educação infantil. Quando eu comecei a estudar, eu estava bem desatualizada. O Tiradentes Online foi fundamental para a minha aprovação. Fazia mais de 7 anos que eu estava distante, né, desse ritmo de estudo, e quando eu voltei a estudar, parecia que eu estava começando tudo de novo. E aí, meu único contato realmente foi com o Tiradentes Online. E agora chegou a sua vez. Mas essa oferta se expira em breve, hein? Então clica no botão abaixo e garante a sua preparação completa para os concursos de 2025. Daqui a alguns meses você pode estar comemorando a sua aprovação ou se arrependendo de não ter começado hoje. E aí, o que você escolhe? Conheça a plataforma do Tiradentes Educação, a plataforma que vai revolucionar o seu estudo nas carreiras educacionais. Chegou a hora de se tornar um professor
efetivo. Por isso que na nossa plataforma do Tiradentes Educação te entregamos cursos completos direcionados para cada concurso. Por exemplo, concursos para Guaiúba, Itaitinga, Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz e muitos outros. Teremos um curso específico para cada uma das carreiras. Além dos cursos direcionados, teremos matrizes completas com vários professores. Pelo menos 2 professores por carreira, 2 professores por matéria. É isso mesmo. Teremos aulas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Informática, LDB, Didática e muito mais. Além disso, teremos cursos específicos para você que estuda para alguma área específica, biologia, química, física, português, matemática, história, geografia e muito mais. Teremos cursos direcionados para essas carreiras. Além disso, teremos milhares de questões resolvidas por banca. Cada professor vai resolver ali aproximadamente 50 questões de cada banca, dentro da sua disciplina, para que você realmente tenha a melhor preparação. Além disso, vamos ofertar simulados temáticos por temas e gerais. Os simulados gerais serão entregues dentro de cada curso de cada município, entre 2 ou 3 simulados gerais que serão disponibilizados quando sair o edital. Além disso, teremos mentorias semanais, mentorias coletivas. Os nossos professores estarão com você ao vivo semanalmente via Meet, batendo um papo, tirando dúvidas, te entregando estratégias de estudo. Além disso, teremos também suporte ao aluno. Inclui o atendimento pré-edital, pós-prova e pós-gabarito. Vamos te auxiliar na produção de recursos, te auxiliar com informações básicas sobre o edital, para que você tenha, de fato, a melhor preparação. E, por fim, vamos ofertar cursos direcionados para a Prova Nacional Docente. Uma espécie de CNU da educação, que será planejada pelo Ministério da Educação junto com o INEP. Ou seja, você terá todo o suporte para conquistar a sua tão sonhada vaga ainda nesse ano, para conquistar a sua efetividade ainda nesse ano. Fique por dentro e aproveite os nossos valores promocionais. Com certeza temos aqui em algum canto desse vídeo um link ou um canal de atendimento para você fazer a aquisição ainda hoje. Forte abraço!